Voltamos a falar das reações ao ataque dos Estados Unidos na Síria. 59 mísseis Tomahawk foram disparados contra uma base usada pelas forças do presidente Bashar al-Assad. Foi a primeira intervenção militar do governo Trump. A medida teve forte apoio na Europa, assim como em países como a Arábia Saudita e a Turquia. A Arábia Saudita declarou apoio total à operação militar americana. Segundo os sauditas, foi uma decisão corajosa do presidente Donald Trump diante dos crimes cometidos pelo regime sírio. O ministro do Exterior da Turquia disse que a resposta americana veio na hora certa e, sem citar o nome do presidente sírio, Bashar al-Assad, disse que um tirano que usa armas químicas não é legítimo. A Comissão Europeia também apoiou os Estados Unidos e afirmou que o ataque de ontem serviu para impedir novas atrocidades. Através de uma porta-voz, o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, disse que há uma diferença clara entre ataques a uma base militar e ataques contra civis. Para a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, a ofensiva americana é justificada, tendo em vista a dimensão dos crimes de guerra na Síria e o sofrimento de pessoas inocentes. O Japão também mostrou apoio. O primeiro-ministro Shinzo Abe disse que o país compreende que o ataque foi feito para evitar que a situação na Síria piore. Já a China foi mais reticente e defendeu o diálogo como forma de resolver a crise na Síria. Eu converso agora com o professor de Direitos Humanos e coordenador do Centro de Justiça e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, Michael Moalen. Boa tarde, Michael. Boa tarde, Luciana. Bom, há pelo menos 5 anos a ONU condena esse arsenal químico na Síria, com visitas, pedidos internacionais, e um arsenal que já matou centenas de pessoas, um número ainda muito indefinido. Por que essa intervenção só agora? Veja, existe uma convenção que proíbe armas químicas e ela vige desde os anos 90, 98, se eu não me engano. Quer dizer, então o mundo inteiro aderiu, boa parte, é uma das convenções com o maior número de países adeptos. Então já a condenação ela vem inclusive de antes. Já houve esse episódio que você mencionou em 2013 e agora um novo episódio. A questão é que não foi a ONU que condenou, foi uma ação unilateral de um país dos Estados Unidos. Então é uma ação que ao mesmo tempo atende essa expectativa de que haja punição pelo uso de armas químicas, mas ela também por si viola uma regra que é o não respeito ao multilateralismo da ONU. Agora, em 2013, por ocasião desse ataque de Damasco, que matou, as estimativas são entre 500 e 1.700 pessoas, o Obama cogitava um ataque à Síria e o próprio presidente Trump, hoje, presidente Trump, soltou um tweet dizendo que do lado, não há um lado positivo, apenas um tremendo lado negativo. Por que agora o Trump diz que ultrapassaram todos os limites? É difícil entender todas as razões que o levaram a tomar essa ação, porque por um lado ela é uma ação que atende à expectativa, como eu dizia, ele que era um presidente que vinha sofrendo duras críticas por posturas, por o discurso agressivo contra mulheres, islâmicos, contra estrangeiros de um modo geral, agora ele toma uma iniciativa, lidera um movimento que atende a uma expectativa de uma agenda progressista de direitos humanos, que é de atender um massacre, uma guerra que já dura 7 anos. Então, essa mudança pode ter a ver com uma questão interna, mas também parece refletir uma postura que é típica, parece ser a característica desse próprio presidente, que é não se importar muito com os processos políticos formais, o multilateralismo da ONU, o próprio Congresso norte-americano. Então, de rompante, ele toma uma ação que é aplaudida por muitos, mas ao mesmo tempo apresenta um certo risco de instabilidade, porque se ele próprio pode tomar ações unilaterais, iniciar guerras, por exemplo, outros países, outras potências, eventualmente podem entender que essa avenida está aberta e possível para todos. Haveria aí também uma intenção de Trump de ter um protagonismo internacional? Parece que sim. Já era esperada alguma medida militar. Ele aumentou no começo desse ano em 10% o orçamento militar dos Estados Unidos. Portanto, se esperava algum avanço nesse sentido. A seleção desse momento e dessa guerra em particular é um pouco intrigante, mas parece fazer sentido nesse contexto de uma medida que dê legitimidade para o discurso internacional e o aponte como um líder capaz de fazer alguma coisa para um conflito que há 7 anos dura, há 7 anos gera muita expectativa das pessoas e ninguém, pelo menos nenhum processo da ONU, conseguiu resolver. Muito rapidamente, o presidente Trump estava reunido com o presidente chinês Xi Jinping nesse momento. Acha que existe aí um recado para a Coreia do Norte, já inimiga da China?
Pois é, o caso da Coreia do Norte é outro que levanta uma tensão internacional e que envolve indiretamente os Estados Unidos. Agora, seria pouco estratégico para os Estados Unidos entrar numa outra frente, porque na verdade não é só a Coreia do Norte, mas é a China que de certa forma dá suporte ao regime norte-coreano. Portanto, seria enfrentar indiretamente as outras duas grandes superpotências, agora a Rússia indiretamente no caso da Síria, e portanto seria também China através da Coreia do Norte. Talvez não seja o momento para entrar em duas frentes simultâneas. Moallem, muito obrigada por essa entrevista. Boa tarde para você.